dia nós temos os jogos já a 120 Hz, e vamos falar a verdade que são jogos capados a 120 Hz, é isso que a indústria está fazendo. São os aprimorados, né? Nós tínhamos os remasters e agora nós temos os aprimorados. E engraçado que os aprimorados saem depois do lançamento do jogo. Então a gente está entrando, além da era dos aprimorados, a gente está entrando na era da patifaria, né? Que é o patch atrás do outro, pelo amor de Deus. Enfim, em 2022 eu acredito que a coisa deva se normalizar. O que poderia trazer isso com fidelidade mesmo, assim, visual, cara? A gente está falando de jogos competitivos que nunca vão alcançar a resolução nativa, tá? Isso é um fato também. E nem é interessante nesse tipo de jogo, nesses tipos de jogos. Por exemplo, por que raios cactos você vai querer um Rainbow Six Siege da vida rodando a 4K nativo? Não faz sentido mesmo, porque o gráfico por natureza em si do jogo é feio. Porque ele é feito para ser... Mas você vai ver o serrilhado em 4K. Vai ver o serrilhado em 4K, né? Porque ele é feito para ser competitivo, então todos os gráficos de competitivo são menores. Mas o que nós temos hoje é a baixa da resolução sem tratamento maior. O que nós poderemos ter em 2022? A utilização de um sistema de inteligência artificial parecido com DLSS. Não DLSS, que DLSS é da NVIDIA. No entanto, tanto a AMD possui uma tecnologia chamada Radeon ML, Radeon Machine Learning, e isso deve ser o mais... Perdão. Deve ser o mais próximo do PlayStation 5, dado que ele não roda DirectX. Então a gente deve trabalhar com uma API ou proprietária da própria Sony, quanto a Machine Learning dentro dos jogos, ou até mesmo o Radeon ML. Lembrando que a RDNA 2, inclusive a do PlayStation 5, é capaz de executar códigos de treinamento de Machine Learning. E do lado do Xbox Series X a gente teria o DirectML, que inclusive a gente testou aqui várias vezes. Eu tenho uns 3, 4 vídeos mostrando a função do DirectML usando super resolução. Esse tipo de tecnologia, por exemplo, poderia valer muito em questão de resolução, porque ela é uma tecnologia que você abaixa a resolução, no entanto, ela acaba não ficando perceptível de acordo com o nível que você faça isso, porque você tem uma inteligência artificial mobilizando pixels, tirando o serrilhamento das bordas com temporal anti-alias automático, e aplicando super resolução, muitas vezes trazendo até mais pixels do que deveria no quadro, mas não fazendo com que a GPU crie tudo. Você tem a GPU que está processando e você tem um arquivo aqui de treinamento para aquele jogo. O arquivo de treinamento pega a instrução necessária já pré-calculada e traz para o render. Isso faz com que você tenha fidelidade sem aumentar o peso. A prova maior de tudo isso, não tem console ainda, mas eu acho que, tipo assim, quem já teve a experiência de jogar o Call of Duty, o novo que saiu, do novo Black Ops que saiu, né? Eu tive a experiência de jogar, eu joguei na plataforma proibida com a galera lá. Cara, eu tava com DLSS... batendo os picos de 120 FPS na campanha mais pesada do que o multiplayer, é claro, óbvio, é lógico. Às vezes batiam 130 FPS e o jogo fluido. E eu tava com o DLSS ativado, ou seja, inteligência artificial. Claramente, o fato de eu ativar o DLSS já não me colocava na resolução nativa, mas eu tava com o DLSS e Ray Tracing no máximo, e metendo picos de 120, 130 FPS em live, né? Isso quer dizer que é o máximo de confiabilidade visual que você vai ter com os 120 FPS mais estáveis. Então, sim, é possível equalizar. Agora, 4K nativo com 120 FPS não deve acontecer mesmo. E a premissa de 4K nativo já nem é mais uma premissa do desenvolvimento de games. Eu acho que foi uma ideia comercial que lançou-se lá em 2016 e 2017 com PlayStation 4 Pro e Xbox One X depois, que abriga, né, ao contrário do que elas pregam, tanto Microsoft quanto Sony, que não pregam que querem igualdade, que não querem toxicidade, que as pessoas têm que ser amigas e que são todas irmãs, é uma mentira absoluta das próprias empresas, porque elas mesmas criam esses ambientes de guerra.
E aí teve aquela guerra do 4K nativo versus 4K fake, aí o PlayStation 4 tinha checkboard, o Xbox alcançava nativos e depois não alcançava mais, enfim. Teve toda essa briga aí para o pessoal fanboy todo aí brigar aí à vontade. E no final, o que aconteceu de tudo isso? O desenvolvimento e as tecnologias que eles mesmos criaram, diga-se de passagem, Microsoft e Sony, eles mesmos criaram as suas próprias APIs e tecnologias para facilitar o desenvolvimento dos games, é basicamente diminuir resolução. Simples assim. Mesh Shader diminui a quantidade de polígonos renderizados à medida com que você está distante deles. Isso pode ser caracterizado a grosso modo em baixa resolução. Variable Rate Shading. Variable Rate Shading também ele vai replicar o sombreamento do pixel. Então, um pixel, um quadrante de 8, que cada um teria um pixel diferente, vão ter o mesmo pixel, ou seja, uma área de 8 pixels vai ter o mesmo pixel. Isso quer dizer o quê? Baixa de resolução visualmente. Sample Feedback Stream é basicamente a ideia de te mandar uma textura em baixa resolução e no próximo quadro trazer ela em alta resolução para você não ter a percepção. Mais uma técnica de baixa resolução. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tiver um jogo 100% nova geração com todas as tecnologias prometidas, ele não vai ser nativo, mesmo porque a Unreal Engine 5.0 traz Lumen. Lumen é um sistema de iluminação novo e o próprio Tim Sweeney já afirmou que jamais conseguiria chegar naquela qualidade de iluminação sem reconstrução temporal. Reconstrução temporal dentro da Unreal Engine é basicamente um upscaling dinâmico. Isso prova porque aquele tech demo de Nenet na Terra de Lumen que rodou no PlayStation 5 era em 1440p. No entanto, isso não quer dizer que a gente vai ver a baixa resolução. Isso quer dizer que o render vai sair em menor resolução. E essas tecnologias são para basicamente enganar nossos olhos, para a gente não ter a percepção. E se você não perceber, a pergunta é: que diferença faz? Essa é a ideia, trazer mais coisas que você consegue ver para os seus olhos não identificar aquilo que não está lá. Né? A ideia de nova geração é essa.